Eu entendo que tem um desgaste emocional do lado de lá, mas do lado de cá também existe desgaste emocional, porque a gente vem jogando um campeonato dentro de uma zona de rebaixamento há bastante tempo. Então, para mim, isso não é uma justificativa. E no jogo de hoje, acredito que o Cuiabá teve as melhores oportunidades para vencer o jogo. Então, conseguimos sair jogando desde trás, desbloquear as primeiras pressões do Vasco, jogar entre as linhas e colocamos nossos atacantes em situações de frente para o gol. Então, tivemos oportunidades suficientes para que a gente pudesse sair daqui hoje com uma vitória. Então, fica o sentimento de que poderíamos ter tido melhor sorte, até na minha opinião, o gol que o Vasco acaba achando, um lance de bate e rebate que acaba sobrando. Infelizmente isso acontece, mas valorizar o jogo que nós fizemos aqui. Então, de 8 jogos até o momento, na minha opinião, nós tivemos 5 jogos onde a gente teve desempenho para sair com mais pontos do que nós conseguimos sair. Então, isso a gente tem que valorizar. Então, oscilações elas vão acontecer, que são naturais, mas nós estamos tendo desempenho nos jogos que nos permite acreditar. E nós vamos acreditar até o final. Então, essa foi a mensagem que nós passamos aqui e seguimos trabalhando convictos que depende ainda só de nós e no que depender de nós, nós vamos lutar até o final. Boa noite, Bernardo. Boa noite. A última vitória do Cuiabá fora de casa foi no mês 7. O que pode ser feito de diferente nessas últimas rodadas como visitante para que o Cuiabá consiga pontuar e sair dessa zona de rebaixamento? Bom, hoje nos faltou o gol, porque nós jogamos bem, fomos melhores, tivemos as melhores oportunidades, conseguimos enfrentar uma equipe dentro da sua casa, dos seus domínios, uma equipe que foi eliminada agora, na Copa do Brasil, para uma equipe que está na semifinal de Libertadores, que teve um grande resultado no primeiro jogo. Então, isso mostra a nossa capacidade, aquilo que nós podemos produzir nos próximos jogos. E nós temos que nos apegar a isso. Então, hoje não faltou criação, hoje não faltou organização para a equipe, não faltou competitividade, hoje faltou eficácia, certo? Produzimos para tal e precisávamos ter feito o gol. Tivemos as melhores condições para sair daqui vitorioso. Infelizmente não saímos. Então, o trabalho continua e, como eu falei, tivemos outros jogos que também fomos melhores. Não podemos esquecer nunca do jogo do Juventude, que foi nos tirado a oportunidade de fazer 3 pontos naquele jogo por um erro de arbitragem. E não podemos esquecer que no jogo do Cruzeiro, o Cássio foi eleito o melhor em campo. Então, por aí a gente já pode tirar uma base daquilo que a gente vem produzindo e do nosso trabalho. E por detalhes, a gente não passa mais 2 jogos sem tomar gol. Porque hoje o Vasco deu sorte no gol, um bate-rebate, e no jogo contra o Fortaleza também foi um bate-rebate, porque senão poderíamos ter saído 6 jogos sem tomar gol dentro desses 8 que já fizemos. Então, a gente tem que analisar o todo, entender aquilo que a gente já evoluiu como equipe e aquilo que a gente precisa ainda evoluir para que a gente consiga as vitórias, porque é só as vitórias que vão tirar nessa situação. Então, o desempenho é importante, mas a gente tem que traduzir isso em resultado. Boa noite, Bernardo, tudo bem? Boa noite. Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. Eu gostaria que se você puder falar da arbitragem de hoje, o que você achou, e para esse jogo contra o Corinthians na segunda-feira, em casa, que vai ser um jogo crucial para as pretensões do Cuiabá no Campeonato Brasileiro. Obrigado. Boa pergunta. Em relação à arbitragem, eu não vou entrar muito no mérito, mas o que eu posso dizer é o seguinte: a gente espera que sempre tenha o mesmo critério, independente de quem está do lado de cá ou do lado de lá. Então, hoje, para mim, o Wilton foi muito permissivo com o antijogo. Então, ele deixou o tempo rolar, ele não carregou nos acréscimos, porque daí é fácil o Daronco, no jogo contra o São Paulo, dar 15 minutos de acréscimo e falar que vai dar o maior acréscimo da história, e aí a gente chega aqui em São Januário e o árbitro não tem o mesmo critério. Então, para mim, teria que ter mais tempo de acréscimo, ele não poderia ser tão permissivo, e eu espero que na segunda-feira contra o Corinthians a gente possa ter um jogo que seja decidido dentro das 4 linhas, que o melhor vença e que a gente não tenha nenhuma influência da arbitragem nesse jogo. Boa noite. Nada. Boa noite, Bernardo. Eduardo Alves, do portal BTV Esportes. Boa noite.
Você falou um pouco sobre o contexto do Vasco, que vem de uma eliminação para um Atlético que vive uma grande temporada. E você vai ter pela frente um Corinthians que também faz uma temporada destacável, foi longe no Sul-Americano, também na Copa do Brasil. Você entende que tem um contexto parecido pela frente para o Cuiabá? E se você puder falar um pouco do que você viu aqui do Vasco dentro de campo, projetar um pouco do confronto que ainda tem pela frente lá em Mato Grosso contra esse mesmo Vasco até o final da temporada. Bom, acredito que o jogo contra o Corinthians vai ser um jogo diferente, porque eles ainda estão, né, dentro da competição sul-americana, né, jogando hoje e daí jogam na próxima semana. Então a gente precisa entender o que eles vão, né, apostar em relação à equipe que vem a campo contra nós, né, mas imagino que seja um jogo diferente, porque eles ainda estão dentro de uma competição, diferente do Vasco que foi eliminado de uma competição. Então, para mim, essa é a grande diferença. Em relação ao jogo da volta contra o Vasco, a gente precisa esperar, porque a gente não sabe em quais condições Vasco e nós estaremos para essa disputa. Mas sendo a última rodada do campeonato, e o que a gente sempre comentou aqui, desde a nossa chegada, é que nós gostaríamos de chegar até o último jogo lutando e dependendo só de nós, então a gente projeta que a gente consiga, né, chegar nesse jogo e dependa só das nossas forças para vencer e poder permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Então a gente espera isso. Obrigado, pessoal. Boa noite, obrigado.